Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Esta é nossa primeira edição, gravada como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou Leonardo Leospa e hoje, aqui conosco, está a professora e mestra em filosofia, estudante de psicologia, consultora e terapeuta astral, Renata Bastos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunabku Evamaya Emarro, Ayum Hunabku Evamaya Emarro, Ayum Hunabku Evamaya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. Como você tá, Renata? Tô bem, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. Agradeço o convite. Que bom. Vou te fazer agora uma pergunta muito importante para quem nos escuta, para mim, mas acho que possivelmente importante sobretudo para você. Que enigma que te conta? Ou quem é você, Renata? Bom, meu primeiro nome, eu saí da maternidade não chamando Renata, eu chamei Silvia até o caminho de casa. Meu pai voltou e falou, não, ela é a Renata. Enfim, já começou com esse nome que nos dão, né? A gente não escolhe, mas parece haver um mistério entre o nome que vem pra gente e o nome que os pai e mãe sentem, ou no caso meu pai que batizou, né? Mas as mães acabam sendo mais aptas para sentir, né, essa interação. Mas tem essa curiosidade, começando por um nome que Renascida, então, que trabalha talvez com esse tema, né, de nascimento, renascimento, enfim. E nasci dia 8 de fevereiro, me chama a atenção desde os 13 anos a questão do céu, né, do momento do nascimento, que é onde se estrutura a astrologia, né, então eu me interesso desde 83 por astrologia e tudo, a fonte, a partida, o ponto de origem das minhas buscas vem desse olhar, né? Dessa consideração de que o momento que a gente nasce fala muito de nós, assim, que talvez como o nome. Então venho trilhando aí. Então, o enigma são muitos, né? Mas são muitos que a gente também já desvendou e outros que a gente vai vivendo a cada dia. Os oráculos se manifestavam por enigmas, né? Sim. Os mistérios, né? Arcanos quer dizer mistérios, arcano maior e menor do tarô, e as pitonisas, né, que
as pitchas, que tem a ver com serpente, mas com a sabedoria, enfim, essa relação de busca de sabedoria com desvendar, né, o mistério, mas também o mistério tendo esse conteúdo sábio, talvez, ou que indique caminhos, que traduz o que é a vida mesmo, né? Muito amplo, né, Léo? Obrigado, Renata, muito amplo, com certeza. Renata, a proposta desse programa é ouvir e conversar com diferentes profissionais da área cultural, artística, terapêutica e educacional, tá? Para orientar essas conversas, a gente considerou 5 perguntas e a gente vai repetir essas perguntas para todo mundo que passar por aqui, registrando diferentes pontos de vista e diferentes historicidades. A primeira pergunta é essa: o que o nome Filosofitas te conta ou te comunica? Olha, muitas coisas, especialmente por estar no plural, né? Então, a filosofia, ela é como a psicologia, enfim, o direito, geralmente tem essa questão de marcar o singular das palavras, mas a gente sabe que são filosofias, que são... Apesar de ter a filosofia, né, eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção tem a ver com esse plural e essa relação entre fitas e filosofitas, né, porque são várias coisas aí, porque filo vem de filia, afinidade com. A filosofia é a afinidade, a busca pela sabedoria. Filosofitas tem um tanto quanto de representatividade no sentido de materialização dessas buscas, né? E o que me vem muito à cabeça, porque a gente sabe que Filosofitas está ligado à fita cassete, e a fita cassete ela tem, vamos dizer, eu participei assim da época da fita cassete, eu tenho fita cassete, mas o nome Fitas, ele é bastante também amplo, né? Porque eu acho que assim, ele tem o lado de servir para alguma coisa, de ser um meio, igual um diretor de teatro uma vez me marcou, né? Falam que quanto melhor é o diretor de teatro, menos ele é percebido. Então, uma fita, ela, na verdade, é um meio que proporciona tantas coisas, né? Então, assim, eu viajei também antes de chegar na fita cassete, que tem um monte de consideração a fazer, na questão da palavra fita, que geralmente uma fita ela não é pequena, ela é longa, né? Não tem fita curta. Até tem, é possível, tudo é possível, mas as fitas são longas, elas têm uma linearidade, são flexíveis, enfim. E tem outra característica que também elas são estreitas e finas, né? Você pode ter fitas que não são estreitas, mas elas, enfim, né? Tem algumas características das fitas, né? Que me chamaram a atenção. E fita, são muitas, né? Então, acho que tem essa coisa dos meios, das máquinas de datilografar. Na área de espiritualidade são os raios, né? São... as fitas têm a ver com cores, com radiações, né? Então traz toda essa representação, ela trabalha muito com representatividade das coisas. Então, na cultura cigana, ela representa tanto as alegrias quanto as tristezas, né? Então, as fitas representando os clãs ciganos, né? Mas também, saindo da cultura cigana, as fitas elas podem... saindo e também dentro, né? Representar proteção. Então, fita do Bonfim é sorte, você marca caminho com uma fita. Então, ela pode embalar um presente. Tem tanta coisa que a fita pode fazer, né? Que legal. Muito obrigado, Renata, por trazer essas reflexões, acrescentando ao conceito, ao nome do Filosofitas. A segunda pergunta toca aí já no que você vinha dizendo, né? Que é para a gente pensar na palavra fita mesmo. E pelo menos num primeiro momento, nas imagens da fita cassete, que você já mencionou, e também das fitas VHS.
Você pode contar um pouco por onde vão suas memórias, seus pensamentos, quando a gente fala em fitas, cassetes e VHS? Uhum. Então, eu nasci em 1970, né? Então, assim, quando eu era criança, ainda eu tinha memória do meu pai colocando fita cassete no carro, né? Eu devia ter menos de 10 anos, mas eu tinha essa relação de fita cassete já nos carros. E na minha adolescência, assim, 12, 13, 14, 15, dos 13 em diante, até os 17 foi muito forte a questão de fita cassete, né? Porque a gente gravava do rádio. Então até vinha a voz do locutor no meio das músicas, a gente, enfim. Então tinha uma preocupação, eu lembro que tinham as fitas importadas, né? Que tinha Sony, parece que a Sony era importada, mas a BASF também era uma marca forte da época, enfim. E as fitas, elas trazem toda essa materialidade, né? Você tinha que limpar o cabeçote com álcool, você tinha que... uma relação com o objeto, né, em si, e aquelas raridades de, poxa, eu tenho tal fita, então a preocupação com mixar, passar uma coisa para outra. Era uma arte também, você poder finalizar uma música e começar outra sem ter aquele espaço em branco da fita, né? Então, eu lembro que era muito reverenciadas as fitas na nossa época, assim. Eu peguei bem, assim, anos 80, onde elas estouravam, né? Eu tenho aqui fitas até hoje. Significado de cassete. Palavra de origem francesa, cassete, que significa pequena caixa onde sons e imagens são registrados. Pronuncia-se cassete, sendo este motivo de ser apresentada por essa sigla. Que fita! As fitas VHS, você tem alguma história para contar? Eu tenho VHS aqui, mas eu não tenho mais o DVD, né? E eu sei que um tio meu uma vez pegou uma fita VHS e tentou virar do outro lado, né? Eu acho que é engraçado isso. Porque o VHS, ele é único, né? Então, eu tenho uma fita VHS, a gente sabe que hoje tem tecnologia que faz a transposição, mas porque eu fiz um curso de teatro e que foi filmado em VHS, isso era no 2000 ainda, 2000. E eu tentei passar, já passei até, né, mas não ficou tão bom no DVD. DVD também já tá, eu tive que comprar um aparelho de DVD para assistir, né, e é difícil, porque você tem que ligar, é uma coisa que fica mais parada. Mas sim, VHS tem algumas coisas que... É engraçado como sumiram essas lojas, né, de filmes. Daí virou DVD, agora tá tudo pelo computador, né? Pelas plataformas online. Essas perguntas iniciais, né, elas estão partindo muito da linguagem. Até você começou a falar sobre o enigma que te conta a partir do seu nome. Uma palavra, um termo. Talvez o desafio de pensar essas palavras acaba sendo um movimento de transformação desses termos em conceitos. A gente falou do nome Filosofitas, das fitas, e agora a pergunta é sobre a filosofia. Quando que essa palavra apareceu na tua vida? Olha, a filosofia eu não sei identificar a primeira vez, né? Porque esse processo de observação dos significados e palavras, ele vem muito familiarmente, né? A gente vai ouvindo, então faz parte de um mundo, mas assim, quando eu comecei a prestar uma atenção mais minha, individual, em relação à filosofia, eu acho que, primeiramente, eu já gostei de astrologia desde os 13 anos, mas com 18 anos, eu tive um namorado que a mãe dele era astróloga, né? E ela fez meu mapa e falou que eu me interessaria por filosofia. E eu realmente, com 18 anos, eu não sabia muito bem o que era, assim, os desdobramentos da filosofia, né?
E é interessante também a gente pontuar que tanto fitas quanto filosofia são palavras femininas, né? Então, assim, é interessante isso. E a filosofia, a partir de então, ela teve esse ponto aí de atenção, poxa, eu tenho a ver com filosofia, etc. Daí fui caminhando e em algum momento eu ouvi falar bem mais tarde de filosofia clínica, né? Porque a psicologia, contrariamente da filosofia, me chamava muito a atenção desde sempre. Eu queria fazer psicologia desde o final do ensino médio, mas fiquei bastante na dúvida e prestei arquitetura, prestei teatro, enfim, fui fazer comunicação social. Mas a psicologia eu queria, assim, era algo que me incomodava, era uma frustração. Mas quando eu ouvi falar da possibilidade de filosofia clínica, eu me interessei. E eu fui estudar filosofia pela filosofia clínica e me apaixonei pela filosofia, vamos dizer, pelo estudo da filosofia, independente dessa relação com a clínica. Quando a filosofia apareceu na tua vida, você pensava uma coisa. E com o tempo, né, como a gente está vendo, você passou a perceber outras coisas da filosofia com você, na sua vida, né? E às vezes até em tempos que você nem nunca tinha ouvido falar, nunca tinha chegado para você essa palavra filosofia, você possivelmente já filosofasse. Você concorda com isso? Tem alguma história que você pode contar pra gente? Então, eu acho que, voltando à palavra amplo, né, ou ampla, essas áreas que transbordam, que é a filosofia, na verdade, acredito que, assim, uma observação que eu fiz também pensando nesse decorrer aí desse tema, é que tudo que a gente se aproxima com respeito, né, a gente pode tornar aquilo mais amplo, mais infinito, né, ou seja, poético, artístico, ou seja, tudo que você se aproxima, até por isso que assim, o micro ele é tão infinito quanto o macro. Né? Então, a filosofia, claro que ela vai ocupar esse espaço de área acadêmica, uma área do saber, enfim, ela transborda também a academia, mas ela se propõe a dar conta ou se relacionar principalmente com a vida, né? Então, acredito que é uma faculdade ou é uma potência de qualquer ser humano, né? Essa propriedade de se questionar, de se espantar. Então, o que a gente pode dizer é que tem a filosofia, talvez, acadêmica, uma filosofia que também é extra-acadêmica e que pode ser igualmente rica. Talvez uma relação entre ambas é o ideal, né? Mas, assim, sim, acho que as pessoas, os seres, as crianças, os velhos, enfim, o ser humano, ele tem essa faculdade do pensar que está atrelada diretamente à filosofia, né? E isso é uma coisa que talvez mais para frente eu comente, que eu estou, assim, tendo um bom encontro com a literatura, com a obra do Rudolf Steiner, né? E ele fala, né, dessa capacidade do pensar. Então, como o Rudolf Steiner, a obra dele foi para medicina, para pedagogia, enfim, acho que isso representa essa possibilidade da filosofia desde sempre estar nas pessoas mesmo, na gente. Que legal. Vamos chegar aqui nas duas últimas perguntas, né, do podcast, que vão tocar no ponto das terapias. O nome do podcast é Terapias, Fitas e Filosofias. Falamos das filosofias, falamos de algumas fitas e agora das terapias. Para o Filosofitas, a filosofia ela tem essa dimensão de poder ser aplicada na vida, no sentido de ser possível gerar saúde e bem-estar com a filosofia, tá? A gente sabe que você já ouviu falar desse viés terapêutico da filosofia, mencionou aí a filosofia clínica, né? E você também trabalha com isso. Inclusive, um dos textos ou multitextos, né, no site do Filosofitas é um texto teu que toca em um assunto de saúde, que se chama
sobre desmistificar a loucura e o lugar do louco na atualidade ou sociedade contemporânea. Bom, fala um pouquinho pra gente dessa sua visão sobre a relação da filosofia com a saúde e da relação da filosofia com o bem-estar. Talvez o assunto harmonia, que é algo ideal, que a gente sempre esteja buscando através de um equilíbrio ou de uma equilibração, né? Equilibração é uma palavra meio do piagetiana, mas assim, o equilíbrio ele se faz por um movimento de desequilibrar-se, né? Então, talvez ele esteja mais próximo de nós do que a palavra harmonia, que ela é mais estática ou mais assim. Mas querendo dizer o seguinte, que a gente sempre buscou alguma, assim, a compreensão, compreender algo que é um papel da filosofia, se volta para essas harmônicas, né? Para esse entendimento de harmônicas. A gente hoje respeita muito a questão desse movimento do caos e cosmo, mas eu acredito que a gente sempre vai ter uma orientação para o cosmo, né? E é talvez por onde a filosofia partiu, né? Um entendimento, uma organização, um discernimento desse olhar de espanto, né? Que assusta, mas que pode, de alguma maneira, através de uma compreensão, e por isso essa relação da compreensão, com harmonia ou com uma certa ordem, né? A filosofia, ela trabalha com organização, seja ela intelectual, enfim, para dizer que parece ser uma busca humana, a gente se alimenta ou a gente se sente bem com as harmônicas do universo que podem ser traduzidas desde pôr do sol, nascer do sol, sensações de bem-estar e mal-estar, escuridão, luz, enfim, são diversos os exemplos. E a terapia, ela vai se alimentar disso, até porque a filosofia, ela nasce como mãe de todas essas possibilidades, né, de busca. Então, ela por si só, ela pode ser terapêutico, o conhecimento pode ser terapêutico. Então, é um berço, né, de ponto de partida aí antigo, um arcabouço. Eu acho que ela sempre acompanhou as terapias e sempre vai acompanhar. Tem linhas terapêuticas hoje que são basicamente filosóficas, né? Você podia talvez refazer a pergunta, porque na minha cabeça é um eixo tão longo, ao mesmo tempo tão presente. Eu acho que é por aí. Então assim, na filosofia clínica a gente usa o bem-estar subjetivo. Agora, quando eu falei de bem-estar, que é subjetivo, enfim, por isso a palavra harmonia, a gente parece haver um valor grande na harmonia, a gente não sabe muito bem o que é a harmonia para cada um, mas há um valor, há uma composição harmônica no universo que nos espanta. Então, há uma referência existente, ou seja, a gente aprende com essa harmonia que está posta aí no mundo. E assim, uma terapia, geralmente você tenta uma harmonização de alguma maneira, né? Uma integração, um alinhamento, uma elucidação, enfim, você clarear uma ideia. Então, assim, as terapias, elas tentam trazer essa sensação, e às vezes até mais que sensação, de encontro desse encaixe, dessa harmonia, mais ou menos por aí. Achei bastante rica essa contribuição de trazer o conceito de harmonia para essa reflexão, na medida em que a harmonia está associada com o que você chamou também de composição, né? E eu fiquei aqui pensando nas várias harmonias, harmonias jazzísticas, harmonias de canções de ninar, harmonias renascentistas, as várias harmonias possíveis. E essa coisa da composição, do coletivo. O Filosofitas é um coletivo, é uma composição constante. Estamos compondo neste exato momento. Nós aqui e nós aí que estão escutando. Todos nós. Encaminhando para o final do nosso podcast, a proposta
seria trazer um conceito presente em algum trabalho de filosofia aplicada, do aconselhamento filosófico ou da filosofia clínica, mas não somente. O que você gostaria de trazer para a gente? Todos esses trabalhos, todas essas áreas, esses esforços, né, de abordagens e de teorias têm um imenso valor, ao meu ver. As filosofias aplicadas, aconselhamento filosófico, filosofia clínica, isso não quer dizer que eu me apropriei de todas elas, mas que eu tenho de antemão um respeito, né? Eu fiz a especialização em filosofia clínica, já discorri sobre as pérolas que eu encontrei nessa abordagem, mas eu busco outras, né? Então, assim, o que eu busco essa composição, acho que a gente tem que agregar. Então, eu ficaria nesse momento com a filosofia e com as fitas, né? No sentido de, trazendo a questão da filosofia, uma coisa... Eu estou lendo um livro do Steiner, que parece ser central na obra dele, que eu comecei por outras... Qual é? Chama Filosofia da Liberdade. A Filosofia da Liberdade. A liberdade. E porque eu comecei com um que chamava Psicologia Antroposófica, que são conceitos, porque como o pensamento dele alimentou a própria antroposofia, né, que ele é, vamos dizer, o criador aí, mas também medicina, pedagogia, a filosofia, e eu estava voltada à psicologia. Mas nesse percurso, a gente tem que voltar a esse livro que parece ser central à obra dele, que é o Filosofia da Liberdade. E eu estou lendo ainda, eu não cheguei nem na metade, mas eu estou quase lá. E uma coisa que é muito interessante é dessa arquitetura que ele faz, que é do pensar, né, como uma faculdade que consegue unificar tudo, e da percepção ou do sentimento. É interessante que, para mim, fitas ou terapias, talvez, mas assim, fitas tem a ver com essas percepções, com esses sentimentos. É a maneira que eu traduzo e o pensar como toda essa possibilidade de alimento para a própria filosofia, as psicologias, as terapias. Cada um vai fazer a sua seleção, a sua composição. Mas a gente tem que talvez partir de referenciais teóricos que dialoguem com a liberdade, ou seja, não de uma forma assim, tudo pode, mas assim, com as possibilidades de tradução ou de criação das pessoas, que permita isso. E eu não sei se tem a ver, mas assim, a questão de fita cassete, ela lembra, assim, por exemplo, ontem eu fui pega aí por um anúncio de Instagram, e assim, hoje a gente tem muita facilidade de reproduzir, né? Então a gente reproduz muito fácil, até de uma forma assim, sem possibilidade de calcular essas reproduções. E claro, tem muitos conteúdos, mas eles ficam muito... Tem muitos conteúdos bons, mas tem muita porcaria também, né? Ou seja, é mais fácil naufragar do que navegar às vezes. Se bem que quando a gente sabe navegar, a gente chega em praias muito legais. Mas querendo dizer que uma coisa que me veio de reflexão da fita cassete é que a fita cassete, ela é quase como se fosse uma sintonia entre o tempo e o espaço, assim, né? Apesar dela poder ter essa característica do datado, que por hora é muito legal, porque é o vintage, é o retrô, enfim, ela consegue ter um diálogo bom entre o espaço e o tempo, entre a materialidade e o conteúdo, entre o meio, entre a forma e o conteúdo. A gente tem um aceleramento da forma e esse conteúdo, ele fica virtual, é o mesmo conteúdo, mas assim, ele é mais difícil, né? É mais invisível. O conteúdo também de uma fita é invisível, mas a fita, ela tá ali, né? Ao lado, é como se ele tivesse um pareamento interessante. E daí talvez a gente possa pensar também que numa terapia, o papel do terapeuta é fazer esse pareamento, né, da pessoa com ela mesma, né? Então, assim, outro aspecto, a fita pode ser uma questão de lixo,
né? Conheci uma pessoa lá no 2002, 2003, que jogou tudo fora, assim, de lixo, fita, pôs tudo dentro do computador, né? Até televisão, abriu mão de televisão no início do ano 2000. É admirável, uma coisa assim do clean, enfim. Mas, assim, é legal a gente poder voltar a ter vinil, voltar a ter fita. Eu tenho ainda, né, fita cassete, vinil. Não escuto como escuto plataforma, mas esse repensar do lixo que a gente fala, poxa, é mais matéria, mais lixo, mas será? Porque talvez me veio essa reflexão dos lixos também mentais, né? A gente tem muita porcaria na cabeça. Mais do que talvez essa coisa de ocupar uma caixinha cheia de fita cassete, né? Então, tudo é passível de reflexão nesse aspecto. É quase como dar foco num objeto, que é a fita cassete, capaz de ter a sua atualidade. E nesse sentido, ela é temporal, mas ela também dialoga com uma atemporalidade. Ela é finita, mas ela está aí de mãos dadas com a infinitude também. Que fita, hein? Mó fita. Renata, muito obrigado. Provavelmente faremos outras edições deste programa com você. Muito bom estar contigo, acrescentando muito. Você gostaria de terminar de alguma maneira? Olha, são muitas fitas, né? Acho que fita tem a ver com a própria vida. Então, eu achei legal a questão do plural, filosofitas, porque são muitas filosofias. E é interessante que, se a gente brincar com as letras, a diferença de filosofias e filosofitas é a letra T, que tem a ver com temporalidade, tem a ver com tantas coisas, tem a ver com traduções, enfim. Então, fecho aí com essa observação aí dessa letra. Perfeito, muito obrigado, Renata. E vocês que nos ouvem, até a próxima. Por estarmos vivos com saúde, há motivos. No momento que a gente está, mais ainda, o que nos cabe aí fortalecer, porque a gente se distancia muito das coisas simples, né? Então, o que é simples, a gente não dá valor. Tomar sol, colocar o pé na terra, tudo que é de graça é de imenso valor, né? E a gente está se distanciando disso. Projeto Filosofitas Maior Fita. Uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, via Programa de Ação Cultural PROAC ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília.